Olá, buenos dias. Vamos começar hoje a discussão sobre a Carta de Atenas de 1933. A Carta de Atenas é um documento produto do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, né? Foi um encontro que aconteceu em Atenas no ano de 1933. Esse encontro ele foi precedido por por 3 outros encontros, ele é o quarto. O primeiro encontro aconteceu em La Sarraz, na Suíça, em 1928, que foi a fundação do Congresso Internacional de Arte Moderna. O segundo aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1929, onde se discutiu a unidade mínima de habitação. O terceiro encontro aconteceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1930, onde o mote foi discutir o desenvolvimento racional do lote. E o quarto encontro, então, em Atenas, na Grécia, em 1933, que é um encontro que culmina com a publicação da famosa Carta de Atenas, que a gente vai discutir aqui hoje. Ao todo foram realizados 10 encontros desse Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Eles vão até mais ou menos os anos 50, quando o Congresso chega ao seu fim. Nesse Congresso de Atenas, 100 delegados analisaram 33 cidades de 4 continentes. O tema do encontro foi a cidade funcional. Essa carta que a gente leu, esse documento que a gente tem acesso, foi uma carta, na verdade, escrita pelo Le Corbusier, que foi baseado nas discussões do Congresso. Então, o texto ele carrega muito, na verdade, as próprias ideias do Le Corbusier sobre a questão da cidade moderna. Quem é o Le Corbusier? Ele é um arquiteto, na verdade ele chama Charles-Édouard Généré-Gris. Ele é um arquiteto nascido em 1887, ele é de origem suíça, mas ele é naturalizado francês. O Le Corbusier ele lançou as bases do movimento moderno em uma arquitetura de características funcionalistas. Ele enxergava a forma arquitetônica baseado no que ele chamava de necessidades humanas, que é isso que vai permear, na verdade, toda o desenho da carta. A carta ela considerava a cidade como um organismo a ser desenvolvido de modo funcional e centralmente planejado, na qual as necessidades do homem devem estar claramente colocadas e resolvidas. Tratava-se de quê? De propor uma cidade que funcionasse de forma adequada para o conjunto da população, distribuindo entre todas as possibilidades de bem-estar decorrentes dos avanços técnicos. A carta sintetiza, de certa forma, o conteúdo do urbanismo racionalista, que também é conhecido como urbanismo funcionalista. O que o urbanismo funcionalista via como fundamental? Primeiro, a obrigatoriedade do planejamento regional e intraurbano, uma submissão da propriedade privada do solo aos interesses coletivos, isso era um outro fundamento para eles. A industrialização dos componentes e a padronização das construções, a limitação do tamanho e da densidade das cidades, as edificações adequadamente relacionadas com amplas áreas de vegetação, isso era importante também. O uso intensivo da técnica moderna na organização das cidades. Outro tópico também importante é o zoneamento, que é você dedicar áreas da cidade para cada tipo de uso, por exemplo, como na cidade de Brasília, você tem tudo segmentado. A separação da circulação de veículos e pedestres e uma estética geometrizante, como, por exemplo, o desenho radial do Centro Histórico de Goiânia. Ele surge de um centro e vai se expandindo de forma circular. Um dos elementos primordiais para esses funcionalistas é a questão da habitação. A habitação é um elemento primordial, privilegiando-se fatores como higiene, salubridade do espaço, até detalhes, por exemplo, a carta detalha isso, de uma quantidade mínima de horas que uma habitação precisava ter de irradiação solar para ela ser considerada como salubre. Nesse pensamento funcionalista, a cidade ela deveria se organizar para satisfazer 4 necessidades básicas, que são habitar, trabalhar, recrear-se e circular. Essas são as 4 necessidades básicas para o pensamento funcionalista, para o urbanismo funcionalista. Então, já que a gente falou um pouquinho das ideias desse urbanismo funcionalista,
Vamos entender como é que isso se aplica na carta. Na carta, as pessoas eram vistas como uma soma de constantes biopsicológicas. O que é isso? É um termo que é utilizado na carta, né? É uma tentativa, um meio brusca, de certa forma, de padronizar as necessidades humanas, colocando elas mais como biológicas do que como culturais, né? Não sei se vocês têm essa impressão também ao lerem a carta. Parece ignorar, de certa forma, as diferenças de classe no interior das sociedades, né? Ela meio que padroniza todo mundo, né? Então ela diz assim, as cidades modernas têm que atender às necessidades humanas, né? Sendo que essas necessidades, vamos entender, né? Nós trabalhamos com o campo da cultura, elas são historicamente, são culturalmente construídas, né? As necessidades do Brasil do século XX podem não ser as necessidades da África do Sul do século XXI, né? As sociedades são muito diferentes, os momentos são diferentes, né? Tem um texto muito legal de uma autora chamada Rebecca Scherer, em que ela lança um olhar bem crítico sobre as propostas modernistas, né? Esse texto está dentro de uma das versões publicadas da Carta de Atenas em uma série de publicações da editora da USP, que é uma série chamada Estudos Urbanos, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso a esse texto. É mais uma versão da Carta de Atenas, é o mesmo texto na verdade, só que tem esse texto dela fazendo a crítica antes do documento, né? Então, segundo esse texto da Rebecca Scherer, a carta ela propõe para o espaço um tratamento homogêneo que não incorporava a análise das diferenças de classe, já que estas eram vistas apenas como diferentes e não como estruturalmente antagônicas, deixando-se de lado as diversas condições de apropriação do espaço presentes a nível intraurbano. Ou seja, a carta ela realmente não se preocupa com a questão das diferenças de classe, né? Ela passa por cima disso, ela não leva isso em consideração. Uma outra crítica também que ela faz nesse texto, ela diz assim: na verdade, esta crença na engenharia social a ser implementada pelos arquitetos só pode ser entendida no quadro do período entre guerras. Segundo o Júlio Carlo Argan, constitui uma evidência de opção reformista diante do temor de um instrumento mais drástico, chamado revolução. De repente, é uma das preocupações, né? Vamos entender que os modernistas, como a gente falou anteriormente no vídeo comentando a Carta de Atenas de 1931, os modernistas eles vão estar muito próximos dos aparelhos de Estado, né? Então, em parte eles têm, isso é interessante da gente pensar, meio paradoxal, em parte eles têm uma certa aproximação de ideias, né, de pensamentos, uma certa consonância filosófica com o socialismo utópico, né? Então eles pensam as grandes massas, eles pensam a questão dos problemas urbanos, né? Mas ao mesmo tempo eles estão ligados a regimes ditatoriais, como no Brasil, como na Grécia, por exemplo, né? Onde eles vão fazer, na verdade só o Estado é que consegue bancar, né? No período entre guerras, aí vão pensar, a Europa ainda estava se recuperando, a gente tem uma crise, né, econômica nos Estados Unidos que atingiu o resto do mundo inteiro. Então quem é que tem grana para investir em grandes projetos, sejam habitacionais, sejam urbanísticos, são os Estados nacionais, né? Ela fala assim também: na Carta de Atenas, o Estado e a administração pública são vistos como elementos neutros, voltados para a consecução do bem comum, que, devidamente informados, pautariam sua ação pela suposta racionalidade inerente ao conhecimento técnico e científico. Bom, essa crença irrefreada no progresso da civilização é a cara do início do século XX, né? Acreditar que a ciência, que a técnica, né, que elas vão levar por si sós, né, a humanidade aos mais elevados padrões éticos, né? Sinceramente. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Aconteceu isso. A carnificina que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, ela bota abaixo qualquer expectativa ou crença no progresso moral da humanidade, né? Não tem como acreditar no progresso depois da Segunda Guerra Mundial.
Então a carta ela traz esse cheiro dos anos 30, né? Essas peculiaridades do entre guerras, né? Eu lembro até um quadrinho do quadrinista André Dahmer, pensando essa diferença entre ética e técnica, né? Essa crença no progresso da civilização. Tem um quadrinho muito interessante que ele comenta o seguinte: tem um personagem dele lá que é o Malvadinho, que ele diz assim: com a técnica eu crio um forno, com a ética eu decido se eu vou assar judeus ou pizzas, né? É um humor bastante estranho, na verdade, mas ele chama a atenção, na verdade, dessa diferença entre ética e técnica, né? De que, quer dizer, não adianta, na verdade, a gente ter uma técnica sofisticada que seja capaz de criar um botão que explode o mundo 17 vezes, quando o que interessa, na verdade, é o ser humano que toma a decisão de apertar ou não o botão, né? Bom, voltando às críticas lá da Rebecca Scherer, né? Existe uma verdadeira crença, na verdade, nesse movimento modernista, de que o Estado resolva os conflitos entre os sujeitos, né? O papel do urbanista, nesse caso, seria apenas dar soluções para o conforto e a sobrevivência de um indivíduo que é visto também em uma escala industrializada, né? Esse indivíduo ele é despersonalizado, ele é homogêneo, ele é quase como fruto de uma cadeia industrial, né? Ela diz o seguinte: esta perspectiva, né, ela está falando da crença dos modernistas no Estado. Esta perspectiva deixa de lado tanto o acesso preferencial que as classes dominantes têm ao poder do Estado, quanto aos grupos de poder constituídos no interior do próprio aparelho estatal. É só a gente olhar, por exemplo, o caso do Brasil, dos anos 30, e ver a quantidade de modernistas que se aproximou do Estado, né? Em cargos de formulação de diretrizes políticas, por exemplo, como a figura do Mário de Andrade, né? Bom, agora vamos entender por que a gente estuda museologia e patrimônio, por que a gente precisa conhecer a Carta de Atenas. A gente está falando aqui muito de urbanismo funcionalista, Le Corbusier e tal. A carta ela traz toda uma seção falando sobre patrimônio, né? A seção chama patrimônio histórico das cidades, né? O que esse tópico traz? Ele destaca que os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados, né? Edifícios isolados ou conjuntos urbanos. Ele coloca o patrimônio como testemunhos preciosos do passado, que serão respeitados, a princípio por seu valor histórico ou sentimental, depois porque alguns trazem uma virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio humano. Ora, a gente vê que é justamente a ideia de patrimônio que os modernistas vão construir nas políticas públicas de cultura no Brasil, né? É um patrimônio que ele ressalta a alma de um povo, bastante aspas aí, né? A alma de um povo, né? Vamos pensar também essa alma como identidade. A alma é um termo que a carta traz, tá? Vamos pensar essa alma como uma identidade coletiva, né? De certa forma. Então, trazendo essa alma do povo, onde essa alma vai se materializar apenas nos bens culturais edificados, né? Essa percepção vai criar toda uma tradição de proteção ao patrimônio edificado no Brasil, uma vez que o Decreto-Lei 25 de 1937 foi uma das primeiras leis federais de proteção ao patrimônio. Ele não incorporou a perspectiva de Mário de Andrade, né? De um patrimônio espiritual, como o vocabulário, os cantos, as lendas, as magias, a culinária, né? Então ele vai se incorporar, ele vai tomar corpo, na verdade, só nesse patrimônio edificado. Isso vai ser a cara, na verdade, do patrimônio cultural no Brasil dos anos 30, né? Então, com isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois tópicos importantes de consonância entre a Carta de Atenas de 33 e o Decreto-Lei 2537. O primeiro tópico é a questão que é bem interessante a gente pensar, que é o direito de propriedade, que ela surge na Carta em vários pontos, né? É o direito de propriedade e o interesse da coletividade. Na versão da carta que eu mandei para vocês, que é uma publicação que estava no site do IFAM, está lá na página 28, diz o seguinte:
A base desse lamentável estado de coisas está na preeminência das iniciativas privadas, inspiradas pelo interesse pessoal, pelo atrativo do ganho. Nenhuma autoridade consciente da natureza e da importância do movimento do maquinismo interveio até o presente para evitar os danos pelos quais ninguém pode ser efetivamente responsabilizado. As empresas estiveram durante 100 anos entregues ao acaso. A construção de habitações ou de fábricas, a organização das rodovias, hidrovias ou ferrovias, tudo se multiplicou numa pressa e numa violência individual, da qual estavam excluídos qualquer plano preconcebido e qualquer reflexão prévia. Hoje, o mal está feito. As cidades são desumanas e da ferocidade de alguns interesses privados nasceu a infelicidade de inúmeras pessoas. É quase que poético, né, esse texto dele. A violência dos interesses privados provoca um desastroso desequilíbrio entre o ímpeto das forças econômicas, de um lado, e de outro, a fraqueza do controle administrativo e a impotente solidariedade social. O sentimento de responsabilidade administrativa e o da solidariedade social são derrotados diariamente pela força viva e incessante renovada do interesse privado. Essas diversas fontes de energia estão em perpétua contradição e quando uma ataca, a outra se defende. Nessa luta infelizmente desigual, o interesse privado triunfa o mais das vezes, assegurando o sucesso dos mais fortes em detrimento dos mais fracos. Então, é um tópico bastante relevante dentro da carta, né? Essa questão do conflito, né, entre o interesse privado e o interesse público. Lá na página 35, a carta traz o seguinte: o interesse privado será subordinado ao interesse coletivo. Entregue a si mesmo, o homem é rapidamente esmagado pelas dificuldades de todo tipo que deve superar. Pelo contrário, se está submetido a muitas obrigações coletivas, sua personalidade resulta sufocada. O direito individual e o direito coletivo devem, portanto, sustentar-se, reforçar-se mutuamente e reunir tudo aquilo que comporta de infinitamente construtivo. O direito individual não tem relação com o vulgar interesse privado. Este, que satisfaz a uma minoria, condenando o resto da massa social a uma vida medíocre, merece severas restrições. Ele deve ser, em todas as partes, subordinado ao interesse coletivo, tendo cada indivíduo acesso às alegrias fundamentais, o bem-estar do lar, a beleza da cidade. E qual é o link que a gente faz, por exemplo, com essa questão que é tão importante na carta, com o Decreto-Lei 25 de 1937, né, que é uma lei federal que é feita 4 anos depois do encontro. Lá no artigo 6 do Decreto-Lei 2537, ele diz o seguinte: o tombamento se fará voluntária ou compulsoriamente, ou seja, colocando já, né, deixando bem claro que para a lei esse interesse coletivo ele se sobrepõe a qualquer interesse privado, pelo menos na esfera da discussão do patrimônio. Lá no artigo 22, ele diz o seguinte: a alienação e o direito de preferência do poder público, né? Ele diz: em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado, a União, os estados e os municípios terão, nesta ordem, o direito de preferência. Ou seja, quando você vai se desfazer de um bem que é declarado patrimônio, que ele esteja tombado, você tem que oferecer preferencialmente você tem que oferecer obrigatoriamente ao serviço público, né, na ordem da União, dos estados e dos municípios. Só que todo esse capítulo 4 aí sobre direito de preferência ele foi revogado recentemente em 2015, né? Mas ele vigorou aí por mais de 80 anos, ele deixou umas marcas bem importantes aí na nossa política patrimonial. Um outro tópico também que eu queria destacar, que a gente pode fazer uma relação aí entre a Carta de Atenas de 33 e o Decreto-Lei 2537, está lá na página 26, que ele diz o seguinte: o crescimento excepcional de uma cidade pode criar uma situação perigosa, levando ao impasse do qual só se sairá mediante alguns sacrifícios. O obstáculo só poderá ser suprimido pela demolição.
Mas quando esta medida acarreta a destruição de verdadeiros valores arquitetônicos, históricos ou espirituais, mais vale, sem dúvida, procurar uma outra solução. Ao invés de suprimir o obstáculo à circulação, desviar-se-á a própria circulação, ou, se as condições o permitirem, impor-se-lhe-á uma passagem sob um túnel. Enfim, pode-se também deslocar um centro de atividade intensa e, transplantando-o para outra parte, mudar inteiramente o regime circulatório da zona congestionada. A imaginação, a invenção e os recursos técnicos devem combinar-se para chegar a desfazer os nós que parecem mais inextricáveis. Esse tópico aqui, na verdade, ele vai discutir a questão da destruição dos bens, né? Então, ele vai dizer que no caso do patrimônio, quando a gente tem edifícios, né, excepcionais por conta do seu valor histórico, artístico, arquitetônico, que eles devem ser preservados a todo custo, né? Inclusive desviando ruas, desviando fluxo, desviando esse tráfego, para que eles não sejam afetados, ou então soluções técnicas mais mirabolosas, né, túneis, né, ou quaisquer outras soluções. Então, primeiro, a gente vê notadamente aí, de novo, a crença, né, nessa técnica, nesse progresso, e a gente percebe que isso na prática não funciona. Vamos pensar no caso do Brasil, né? A dificuldade que a gente tem, na verdade, de implantar obras de mobilidade urbana, né, que esperaram tanto tempo, né, e que tiveram um boom agora nesse período recente aí de Copa do Mundo e no caso do Rio de Janeiro nas Olimpíadas também, né? Essas obras elas foram feitas a toque de caixa, né, muito recentemente, com um atraso de décadas e décadas e décadas de necessidade que a gente tinha disso, e passou por cima de alguns patrimônios também, né? Algumas coisas foram removidas, retiradas, botadas abaixo e tal, porque era muito mais barato, né, você botar abaixo um edifício antigo do que você desviar o tráfego ou fazer uma solução engenhosa como um túnel, né? Então, os meios técnicos existem. A questão é a vontade política, né, que nem sempre ela colabora para poder proteger o patrimônio, né? No artigo 17 do Decreto-Lei 2537 fala o seguinte: as coisas não poderão ser destruídas, né? As coisas que ele fala, os bens culturais. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não devem ser reparadas, pintadas ou restauradas sob pena de multa de 50% do dano causado. Ou seja, a Lei Federal de Patrimônio Cultural ela vai também incorporar essa noção de que você não deve, né, destruir a coisa, né, o bem cultural também não pode sofrer nem destruição por risco de multa e muito menos ser restaurada, ser pintada, ser reparada sem informar ao órgão do patrimônio também, né? Então esses são aí dois tópicos que a gente encontra uma consonância, né? O mais forte, com certeza, que na verdade ele vai ser percebido em legislações do patrimônio cultural ao redor do mundo inteiro, é essa sobreposição do interesse público sobre o interesse privado, né? Agora, isso não acontece, por exemplo, em países de tradição anglo-saxã. Vamos pensar no caso dos Estados Unidos e no caso da Inglaterra, por exemplo, né? No caso dos Estados Unidos, a gente tem, na verdade, muito poucos bens edificados que sejam protegidos, né? Como no caso do instrumento como tombamento aqui no Brasil, né? A gente tem lá um entendimento de que a propriedade privada ela é uma coisa quase que sagrada, né? Uma vez que você é dono de um terreno, você pode fazer o que você quiser com ele, né? Você é proprietário daquele espaço acolá, né? Aqui no Brasil a gente tem uma tradição mais francesa, né? Uma tradição que entende, na verdade, essa sobreposição do coletivo sobre o individual. Então, se eu tenho uma propriedade, falando de um terreno, por exemplo, aqui no Brasil, eu já falei diversas vezes em sala de aula esses exemplos, né? A gente é dono, na verdade, da superfície, né? A gente não é dono nem do subsolo e nem do espaço aéreo. A gente tem que pedir permissão para construir um segundo andar na nossa casa,
como tem que pedir permissão para poder explorar bens como água, minérios, petróleo, qualquer coisa que tiver embaixo da terra, inclusive o patrimônio cultural, né, fossilizado, objetos arqueológicos, etnográficos, enfim, tudo que tiver abaixo da superfície da terra, ela pertence ao povo brasileiro, né, na figura da União, né, é quem gerencia esses bens, né? Então são duas tradições que são bastante diferentes. Então a gente não vê, na verdade, essa ideia do interesse coletivo tendo sobreposição sobre o direito privado em países anglo-saxões, né? Nem mesmo nas políticas de patrimônio isso interessa muito. Tanto que boa parte das grandes coleções, né, norte-americanas, por exemplo, elas são de fundações privadas, né? Então se você topou com um fóssil no quintal da sua casa, o fóssil é seu, o dinossauro é seu, o objeto arqueológico, né, é seu. Aqui no Brasil não, você tem que comunicar ao IPHAN, né, para o IPHAN fazer um estudo, uma escavação, retirar o material para poder colocar no endosso de alguma universidade, museu, algum órgão público, né? Muito bem, tem um último tópico. Nas conclusões finais, o documento ele recomenda que a cidade ela deva ser concebida de modo funcional, né? Ou seja, uma perfeita separação entre as áreas residenciais, as áreas de lazer, a área de trabalho, né? Com as necessidades sendo claramente colocadas e resolvidas, né? A carta recomendou privilegiar as áreas verdes com baixa densidade construtiva, limitando também a altura dos edifícios. Só que só tem uma única cidade no mundo inteiro que consegue respeitar o que foi desenhada, né, respeitando todos os tópicos importantes nessa carta, né? Ou seja, a única cidade moderna, né, por dizer assim, do mundo, que é a cidade de Brasília, né? A carta ela influenciou várias gerações de arquitetos, né? A cidade de Brasília, o plano piloto é de autoria do arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Ela é considerada como o mais avançado experimento urbano no mundo, em que se tem aplicado integralmente todos os princípios da carta, né? Ela foi inscrita como na lista de patrimônio da Unesco no dia 7 de dezembro de 87, reconhecendo esse valor de ter uma arquitetura única, de ter um urbanismo, né, um desenho urbano único também. Até então, o título da Unesco havia sido concedido somente para cidades construídas antes do século XX. Vamos pensar que em 1987, quando Brasília recebeu esse título de Patrimônio da Humanidade, ela tinha apenas 27 anos, né? Mas esse desenho pitoresco, né, diferente, né, de Brasília, foi fundamental lá para o arquiteto francês Léon Pressouri, né, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do ICOMOS, ser o relator do processo e defender essa candidatura de Brasília como Patrimônio da Humanidade, né? O comitê da Unesco ele reconheceu a obra-prima do gênio criativo humano e um exemplo eminente de conjunto arquitetural que representava o período significativo do modernismo no Brasil. Seria então assim, um marco, né, do movimento moderno no Brasil. Então, eis aí alguns dos tópicos mais relevantes para essa discussão sobre a Carta de Atenas, o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna de 1933, né? Então, um abraço para vocês e até a próxima.